Olá, pessoal. Sou a professora Raquel Castilho, que compõe a equipe da disciplina Sociedade, Cultura e Educação. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje para discutirmos um pouco mais, avançarmos um pouco mais a respeito das temáticas que estão sendo trabalhadas nessa disciplina. Como vocês já puderam observar, o que nós discutimos envolve o quê? A compreensão da sociedade. Nós discutimos o que é sociedade, cultura, educação, movimentos sociais, a diversidade cultural existente no mundo, no nosso país, e como essas temáticas vêm sendo tratadas, discutidas no âmbito educacional. Na última aula, vocês viram também a respeito da questão da identidade social da escola, como a escola, enquanto instituição, se reconhece na sociedade. Qual o seu papel? Qual a sua função? E agora, vocês também já compreenderam a respeito do preconceito, das diversidades étnicas. E hoje vamos conhecer um pouquinho sobre gênero. Como a escola hoje debate a questão do gênero. Será que os comportamentos dos nossos alunos são comparados ao sexo que ele possui? Se é homem, se é mulher? A aprendizagem, o sucesso escolar, o fracasso escolar, está relacionado à questão do gênero? Então é sobre isso que nós vamos discutir um pouquinho agora, ok? Então vamos lá. O nosso tema então, a questão do gênero e a educação. Gênero está relacionado ao sexo, homem e mulher? Está relacionado ao corpo, às questões biológicas? Qual é a relação do comportamento humano com relação aos seus sexos? Como surgiu essas discussões? Nossa, gente, se nós formos voltar na nossa história dos nossos avós, o que nos diziam? O homem só pode usar roupa de cor azul. A mulher só pode usar roupa de cor rosa. Isso ainda existe nas nossas discussões? Existe, né? Quando a gente vê aí as pessoas fazendo enxovais para receber os seus bebês, sempre levam isso em consideração. Então, esses papéis que são diferenciados entre masculino e feminino, acontece por meio de uma reprodução da educação das gerações passadas. Desde meados da nossa história, desde o início do histórico da sociedade, que as pessoas, a partir dessas designações, dessas características, dos consentimentos, das proibições, que vão designando essas diferenças entre o homem e a mulher, fazendo com que nós tenhamos, então, uma padronização do comportamento. E essas relações, elas são produzidas socialmente e são transmitidas por meio de quê? De um processo educativo. E isso é resquício de uma sociedade historicamente machista. Inicialmente era assim, né? Tudo era se comparando ao outro. O homem pode fazer isso porque ele é macho. A mulher não. A mulher é mais sensível, ela é mais frágil. Será que é isso mesmo? Será que na escola nós devemos levar a categoria sexo em destaque para definir o comportamento dos nossos alunos? Ou, quando nós pensamos em gênero, nós relacionamos a questão do gênero aos papéis sociais femininos e masculinos atribuídos por meio de construções socioculturais. O que isso significa? Será que nós atribuímos os papéis que nós desenvolvemos na sociedade
enquanto mulher, enquanto homem, a partir dos significados, dos símbolos do que é ser homem, do que é ser mulher. Se nós observarmos também a discussão do gênero a partir dos papéis sociais que nós adquirimos, nós vamos observar o quê? As várias dimensões históricas, culturais, a dimensão econômica, a dimensão política, para designar o que é gênero. E aí, pessoal, quando nós avançamos um pouquinho mais a respeito disso, começando a ver o gênero de uma maneira diferente, que não está vinculada apenas à categoria sexo, à característica física do ser humano, mas já levando em consideração os nossos valores, a nossa cultura, a nossa história, nós vamos perceber o quê? Que gênero, então, ele é muito mais além, as suas discussões vão muito mais além do que uma característica física, do que as questões biológicas que herdamos. Mas as diferenças que nós temos, psicológicas, sociais, culturais, entre homens e mulheres. O homem nasceu para ser o chefe da família. Hoje isso prevalece? A mulher, objeto de cama, mesa e banho. Tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cozinhar. O homem não. Ele nasceu para trabalhar fora, para dominar a família, para direcionar as ações da família. E isso já está um pouco ultrapassado, não é? Em decorrência do quê? Das variações que nós vamos vivendo no decorrer da nossa história, das inovações, das novas exigências do mercado de trabalho. Isso é sociedade. Quando nós nos relacionamos com o outro, com grupos sociais. Por isso que a questão do gênero, ela é reproduzida na sociedade e nós aprendemos e desenvolvemos esse comportamento. Por isso que nós temos que entender o gênero não como uma categoria sexual, com as diferenças dos aparelhos reprodutivos entre o masculino e o feminino, mas considerando a categoria gênero vinculada ao quê? Aos papéis sociais masculino e femininos por meio dessas construções socioculturais. A mulher hoje é chefe de família, da mesma maneira que o homem. Então, nós tivemos avanços com relação a algumas discussões. Nesse sentido, então, nós podemos entender o gênero como um conceito socialmente construído, que atribui diferentes papéis e identidades sociais aos homens e mulheres. Essa categoria, então, acentua o quê? A construção cultural da diferença sexual, as diferenças psicológicas, sociais e culturais, a partir dos status que nós adquirimos na sociedade. O meu papel hoje, Raquel, sou professora, sou mulher, sou esposa, sou mãe. Então é isso. Quais são as minhas características psicológicas? Quais são as minhas características emocionais? O que me move? É isso que envolve a questão do gênero. Nós devemos considerar o gênero nesse sentido, nessas dimensões psicológicas, sociais e culturais. O grupo que eu convivo, a cultura que eu pertenço, a minha personalidade, o que me conduz, o que eu acredito ser correto, o que eu acho que é errado. É nessa dimensão que nós temos que crescer. E aí, se o gênero ele é construído socialmente a partir da identificação de papéis e das identidades sociais, nós vamos assumindo, como eu falei anteriormente, status na sociedade. Isso faz com que se crie também uma hierarquia, a partir dos papéis que são definidos para o homem e os papéis que são definidos para a mulher. E aí nós temos, então, relações de poder.
a partir dessas características, desses atributos, desses estudos, desses status, cria-se relações de poder. E aí surge o quê? As desigualdades sociais. A inferioridade com relação ao homem, com relação à mulher. O preconceito. E aí nós temos o quê? Uma dominação masculina, não é verdade? O homem pode tudo, a mulher não. Espera-se que uma criança do sexo masculino suba-se em cima da cadeira, na escola, faça-se algazarra, mas a menina não. Por quê? Porque ela é mais delicada, ela é sensível, espera-se um comportamento diferenciado. Espera-se que as meninas tirem melhor notas na escola. Por quê? Quem disse que o QI dela, o coeficiente intelectual, é maior do que o sexo masculino? Existe pesquisa sobre isso? São desigualdades que se criam a partir dessas categorias, a partir do que nós identificamos como gênero. Então, pessoal, pensando então no gênero na sala de aula, sobre a questão do desempenho escolar, os problemas, a dificuldade de aprendizagem, os problemas de disciplina em sala de aula estão relacionados ao sexo, ao ser homem, ao ser mulher? As taxas de analfabetismo funcional é maior entre o homem ou entre a mulher? Nós temos um texto da Marília Pinto, do livro Multiculturalismo, que traz pesquisas super interessantes sobre essas questões do gênero na sala de aula, do desempenho. O fracasso escolar está associado a quê? E se nós formos observar, os índices com relação ao analfabetismo, ao fracasso, ao atraso de escolaridade estão mais direcionados ao homem. Os índices maiores estão mais relacionados ao homem. Mas qual a causa disso? Por que os homens são mais atrasados com relação à escolaridade, apresentam mais indisciplinas? Bom, uma justificativa inicial para isso foi porque a presença do sexo masculino no mercado de trabalho, o trabalho infanto-juvenil. Só que agora, cabe a nós, professores, refletir melhor sobre isso. Refletirmos e identificarmos quais são os processos internos que acontecem no ambiente escolar. O que está prevalecendo? Nós não podemos atribuir as dificuldades acadêmicas, as dificuldades de aprendizagem dos meninos devido à pobreza ou ao mercado de trabalho. O que está acontecendo? Por que então esse índice maior, mais elevado, com relação ao homem no processo de aprendizagem, de dificuldade de aprendizagem? Precisamos identificar. Nós não podemos atribuir ao seu desempenho cognitivo simplesmente por uma condição sexual, por ser homem ou por ser mulher, mas sim aos fatores sociais presentes nesse ambiente, aos fatores psicológicos que esse aluno traz e aos fatores históricos também. Então, pessoal, a relação de gênero, as relações de gênero, elas vêm sendo construídas e reconstruídas nas interações que nós mantemos com o outro no nosso dia a dia. E elas precisam ser compreendidas como um processo social e não como um atributo individual, porque nós vivemos em interação, nós vivemos em relacionamento com o outro. E para finalizarmos as nossas discussões, trouxemos também uma temática muito interessante que trata sobre a educação e as comunidades indígenas, e o direito e a diferença. Como a educação na escola pode contribuir para a manutenção e difusão da cultura indígena em nossa sociedade? É uma população importante que integra a diversidade. Por que tantos preconceitos? Inicialmente, esse grupo era tratado com inferioridade, principalmente se comparando aos brancos, aos negros e aos imigrantes. Mas, a partir do desenvolvimento das leis, da Constituição de 1988, isso vem mudando.
os índios vêm tendo mais proteção e reconhecimento. Eles vão sendo introduzidos no processo pedagógico, no conhecimento do outro. Nós precisamos identificar o outro a partir das suas diferenças, mas no sentido de conhecer, de respeitar, de proteger as suas características. E aí nós temos que pensar, então, numa educação voltada para a diversidade, para a inclusão das questões indígenas na escola. Só que para isso não basta apenas introduzir temas, conteúdos em sala de aula referente às comunidades indígenas, mas nós precisamos rever as políticas de inclusão. Como de fato está acontecendo a inclusão no espaço escolar com relação às comunidades indígenas. E aí queremos então deixar uma frase para vocês. Que a escola seja um lugar de recriar e politizar a vida social, de compreender a necessidade de não se separar cognição e corpo. Por quê? Porque nós somos um conjunto. Nós temos as nossas características, como eu falei, físicas, mas nós temos as psicológicas, as sociais, as culturais. E nós precisamos entender o processo, as atitudes da sociedade, o comportamento do indivíduo nesse conjunto. Não separando, mas um todo, para entendermos que o sucesso da aprendizagem, a educação, a qualidade do ensino está considerando não só o cognitivo ou o biológico, mas o todo. Entendendo o seu desenvolvimento humano como um processo de interação social que se desenvolve nesses aspectos. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e logo, numa outra oportunidade, estaremos juntos. Um abraço.